Então, gente, eu resolvi escrever sobre mentalização, é a teoria que eu estudei no meu mestrado. Para mim é muito importante esse nosso encontro aqui hoje, porque eu estava doida para falar sobre isso para vocês. É, eu fui atrás disso quando eu me apaixonei pela teoria do apego e eu simplesmente não consegui estudar outra coisa. Hoje eu parei praticamente meus estudos de odontologia e estou estudando a psicologia do desenvolvimento e, enfim, estou aí nesse processo, né? Processo de todas nós. Então, eu resolvi escrever sobre a mentalização e o desenvolvimento do apego seguro na prevenção da violência intergeracional contra a criança. Aqui foi só um resuminho do que eu vou falar, né? Não vou me ater aqui nisso porque tem bastante coisa para falar, mas só para ficar aqui no slide. Essa daqui sou eu, aos 4 anos. Passei por um longo caminho até chegar aqui nessa outra Juliana, né? Amanhã eu faço 50 anos de idade. Essas são minhas duas filhotas, minhas duas professoras, estão com 15 anos. Não foi fácil percorrer esse caminho, né? Esses 50 anos, eles me trouxeram vários desafios, mas ao mesmo tempo eu tenho muita gratidão por cada um deles. E estou muito satisfeita com as minhas escolhas. Então é isso aí. Eu decidi pesquisar, gente, a palavra mentalização em português, tá? Essa teoria é uma teoria que vem sendo estudada há mais de 20 anos, começou no Reino Unido, ela é já uma evolução da teoria do apego, e quando eu conheci, eu falei, pronto, é isso. As pessoas precisam saber disso, os educadores parentais precisam saber disso. E eu decidi pesquisar essa palavra em português para ver o que acontecia. Então, em português, no PubMed, a gente encontra três resultados para a palavra mentalização. Nenhuma delas se refere à teoria da mentalização, essa teoria da psicologia do desenvolvimento. Em inglês, olha só que discrepância, a gente tem 857 mil resultados, né, na língua inglesa. Então, eu decidi pegar as bases, né, em português, né, Google Scholar, Cielo e outras, né, e encontrei 84 artigos publicados em português, fiz uma revisão integrativa, misturei com o que eu tinha em inglês sobre a teoria e, enfim, descrevi a teoria da mentalização. Então, o meu objetivo foi apresentar essa teoria, né, em português e a sua utilização para a prevenção da violência intrageracional contra a criança através da promoção e desenvolvimento do apego seguro em crianças, porque a mentalização está diretamente relacionada com o apego seguro. Então, apenas para definir, né, violência, porque já que o objetivo aqui é falar sobre violência, né? Essa daqui é a parte da nossa legislação que define violência contra a criança, né? Então, toda ação, né, física, psicológica, sexual, institucional ou patrimonial contra crianças e adolescentes é definido pela nossa legislação como violência. E falar de violência, eu acho que todas nós, de alguma forma, falamos sobre violência aqui hoje, né? É urgente, né? Assim, definir violência, buscar as origens dessa violência, né? Hoje o governo tem falado muito sobre a violência de gênero e a gente precisa trazer isso, porque a violência de gênero começa com a violência contra a criança. Então, é urgente a gente falar sobre isso, né? Então, no artigo, o que eu fiz? Eu falei da definição, eu falei aqui da prevalência, né? Metade das crianças do planeta sofre violência, mais de 1 bilhão de crianças. Metade, é muita gente. A gente tem evidência suficiente para reverter isso, né? A gente tem o objetivo aqui do desenvolvimento sustentável número 17, ele prevê isso, a gente tem 6 anos para atingir essa meta. Se a gente não atingir, a gente vai trabalhar mais 10, 20 anos, mas está aqui, está previsto, a ONU está olhando para isso, né? A ciência está evoluindo muito, então
é isso, né? Vamos falar sobre isso. Além daquele dado lá dos metade das crianças do planeta, a gente tem esse dado aqui que é tão ou pior, né? Tão grave ou pior, né? Porque crianças de 2 a 4 anos, 300 milhões de crianças de 2 a 4 anos sofrem violência rotineiramente por parte dos pais ou cuidadores primários. Então, além daquele dado de metade das crianças, a gente tem aqui essa quantidade enorme sofrendo, criança pequena, criança de primeira infância sofrendo violência por parte do cuidador primário, né? Então, a gente já sabe os impactos da violência, já foi falado aqui, né? O que pode acontecer quando uma criança sofre violência durante a infância, mas é importante a gente dizer que as pesquisas mostram uma correlação importante entre as experiências de maus tratos anteriores em adultos com o comportamento antissociais de adultos, né? E isso aumenta muito o risco de comportamento violento quando os adultos se tornam pais. Então, além de tudo que acontece quando uma criança sofre violência, o que de mais grave acontece é que ela é transmitida intergeracionalmente. Então, por isso que eu decidi trazer a violência intergeracional, não só falar só sobre violência, mas falar sobre violência intergeracional. Então, esse pesquisador, né, que é o autor da teoria da mentalização, Dr. Fonagy, ele é um pesquisador húngaro, atualmente ele mora em Londres, ele traz esse olhar, né, para o aparecimento do comportamento violento como uma falha do desenvolvimento humano. Eu acho que isso é muito lindo, assim, na pesquisa dele, porque é aqui que eu quero aprofundar hoje, né? O ser humano, ele não está programado para ser violento, e quando isso falha, quando ele não recebe o cuidado, quando ele não recebe a responsividade que ele necessita, existe essa falha no desenvolvimento. Então, no livro, né, o seu principal livro, né, que chama Regulação do Afeto, Mentalização e Desenvolvimento do Self, o Dr. Peter Fonagy, ele apresenta uma teoria detalhada sobre como as habilidades de mentalizar e regular o afeto pode determinar o desenvolvimento bem-sucedido, né, dos indivíduos. Então, ele define mentalização, gente, como a capacidade de entender os nossos próprios estados emocionais e os estados emocionais de outras pessoas, né? Então, no livro ele discute maneiras pelas quais a parentalidade insuficiente, né, que vai levar a estilo de apego inseguro e desorganizado, pode deixar as crianças incapazes de modular e interpretar os seus próprios sentimentos, bem como também os sentimentos de outras pessoas, né? E é por isso, né, que os educadores parentais têm um papel importante, né? Porque ensinar sobre mentalização, conversar sobre isso, falar para as pessoas o que é mentalização, vai ser crucial para o desenvolvimento social das nossas comunidades, né? Então, vou só apresentar, né, o Dr. Fonagy, ele é chefe da divisão de Psicologia e Ciências da Linguagem da University College London, chefe da disciplina de Ciência do Desenvolvimento Humano, né, lá da UCL. Ele propôs que a incapacidade de mentalizar e regular o afeto tem implicações para transtornos graves de personalidade, né, e para problemas psicológicos gerais de autoconfiança e entendimento de si mesmo. Então, ele ensina que qualquer adulto pode ensinar mentalização para uma criança, e que o adulto que mentaliza ensina a criança a mentalizar, e essa criança tem uma chance muito maior de se desenvolver com apego seguro, né? Então, a capacidade de mentalizar é preditora do apego seguro. Me fala se vocês estão me ouvindo, porque a bateria do meu fone acabou aqui. Não, tá vindo super bem. Tá todo mundo vidrado, Ju. Tá todo mundo vidrado. Eu também. Então, é o seguinte, gente, eu vou explicar direitinho aqui o que ele propõe, né, como mentalização. Assim, só tem aqui mais umas fotos lá do Ana Freud Center, mostrando aqui que o professor Fonagy é o diretor executivo desse Centro Ana Freud para crianças e famílias, que é um centro de pesquisa, de treinamento e tratamento em saúde mental infantil, localizado em Londres. E os seus interesses clínicos são, assim, basicamente, né, questões de violência, relações de apego precoce. Então, ele estuda a teoria do apego em bebês e mães, né,
crianças até 2 anos e meio, e transtorno de personalidade borderline. Publicou mais de 500 artigos e também é autor de 19 livros e já editou 17 livros. Então, vamos lá. Agora, a mentalização propriamente dita, né? Essa teoria, ela é definida como a capacidade essencial de compreender a si mesmo e aos outros, com relação aos sentimentos, pensamentos e desejos. É uma capacidade, então, que todo mundo tem, né? Assim, se a gente para pensar de uma forma superficial, poxa, todo mundo sabe mentalizar. Só que, na hora que a gente fica estressado, nervoso, com raiva ou triste, o nosso cérebro bloqueia completamente a nossa capacidade de mentalizar. Então, é uma competência nata que todo adulto tem, né? Toda mãe deveria ter, todo pai deveria ter. Só que quando ela está ausente, né, nessa nossa vida corrida, a gente nem sempre mentaliza, a criança se afasta da gente. Então, isso vai contribuindo para o desenvolvimento de um apego não seguro, né? Então, assim, essa teoria começou lá na Inglaterra como uma técnica terapêutica. Ele estava, já até conversei isso com a Lívia, o Dr. Fonig chegou lá, da Hungria, como refugiado da Segunda Guerra Mundial. Ele era uma criança traumatizada, muito traumatizada. Chegou lá órfão e foi acolhido e recebeu tratamento pela Ana Freud, pela filha do Sigmund Freud. E ele foi crescendo, virou adolescente e resolveu estudar psicologia. E estudando a teoria do Bowlby, né? Lógico que ele estava envolvido diretamente ali naquela questão do pós-guerra, ele quis ir além. Então ele falou, gente, beleza, então eu já entendi que as pessoas precisam desenvolver apego seguro. Mas aqui dessa nossa população, só 20% tem apego seguro. O que que a gente vai fazer, né? Como é que eu posso trazer esse apego seguro para essas pessoas aqui, para essas crianças aqui, para esses órfãos, para essas pessoas violentas? Imagina, né? Porque o país colonizador também sofre os efeitos da colonização. Não somos só nós os colonizados, né? Eles também têm relações muito violentas, né? O colonizador. Então, a própria Inglaterra, as pessoas estão com muito problema de saúde mental, né? Os adolescentes, enfim. Então, ele descobriu que para o transtorno de personalidade borderline, essa abordagem terapêutica funcionava. Ensinar para a pessoa como é que o outro pensa, se sente e o que que ele necessita, necessidade emocional do outro. Eles começaram a ensinar para pacientes com transtorno de personalidade borderline o que que o cônjuge necessitava, qual era a necessidade emocional da esposa, do marido. E aí depois, quando eles começaram a ter resultados positivos, eles começaram a transferir isso para famílias com crianças pequenas, né, crianças traumatizadas, adultos traumatizados, e começaram a ver resultado também. Então, hoje, tem basicamente 300 pesquisadores trabalhando só com isso lá, são milhares de publicações sobre mentalização. E é um conceito que se originou a partir de estudos sobre a filosofia da mente, a própria teoria do apego, teoria dos sistemas, a psicologia do desenvolvimento, psicanálise e neurociências, tá? Então, a mentalização é o que a gente faz quando a gente imagina o que pode estar acontecendo na mente de alguém por trás do comportamento que aquela pessoa está manifestando. É tudo o que a educação positiva prega de forma acadêmica e científica. Isso aqui é a coisa mais linda. Quando eu entrei em contato com isso aqui, eu paralisei, eu falei, não, para o mundo, que eu vou entrar aqui. Então, a mentalização é um processo exclusivamente humano, só os seres humanos, tá? Nenhum outro animal tem a capacidade de imaginar o que que o outro animal está pensando, sentindo ou precisando. Então, só para dar um exemplo prático, a gente pode se mentalizar. Então, se eu parar e pensar assim, poxa, mas por que que eu continuo me metendo nessa mesma situação? O que que eu estou sentindo que faz com que eu acabe fazendo sempre essa mesma coisa aqui que eu não gosto? Então, sempre eu me mentalizando, mas eu também posso mentalizar o outro, né? Então, por exemplo, se eu pensar assim, minha mãe não está parecendo com ela mesma hoje, o que será que ela tem? Será que ela está pensando que eu estou sentindo tal coisa? Então, tudo que a gente fica imaginando o que, que o outro está pensando, sentindo ou precisando é mentalização, tá? Então, no ambiente familiar ou até no ambiente escolar,
Mentalizar é você buscar de forma atenta e empática a necessidade não atendida da outra pessoa. Simples assim. Parece simples, né? Mas a gente tem um bloqueio na hora que a gente fica ativado, na hora que cortisol e adrenalina atacam, a gente perde a capacidade de mentalizar. Por exemplo, pessoas portadoras de TEA não mentalizam, né? É a característica principal, né, do paciente autista, é a incapacidade de mentalizar, é a incapacidade de pensar como será que o outro está se sentindo, né? Na hora que eu grito, ou na hora que eu deito no chão e choro, enfim. Então, essa teoria mostra, né, a importância da construção de estados mentais internos para o estabelecimento de habilidades de relacionamento e interações sociais, tá? Então, é a capacidade essencial de compreender a si mesmo e aos outros. Vou passar aqui só para não ficar repetitivo, né? Em outras palavras, mentalizar é ver a si mesmo por fora e ver os outros por dentro. Entender mal entendidos, né? Eles gostam de usar esse termo lá. Então, assim, quais são os mecanismos de mudança promovidos pela mentalização? Aqui, a relação com o apego seguro, né? Inúmeras pesquisas foram feitas relacionando a capacidade de mentalizar e o apego, né? A teoria do apego, e eles entenderam que um adulto mentalizante, um cuidador principal mentalizante, faz a criança se desenvolver com apego seguro. E o apego seguro, né, como todos nós já falamos, né, é propicia, né, assim, confiança, uma confiança de que as coisas vão dar certo, a gente chama isso de confiança epistêmica. E aumenta a autoestima, né, assim, mantém a autoestima do indivíduo. Então, o apego seguro, ele se traduz em menos risco de doenças mentais e comportamentos violentos. Então, para prevenção da violência intergeracional, essa violência generalizada, ensinar as pessoas a mentalizar, e aí existem muitas técnicas, assim, algumas técnicas para isso, né, para a gente trabalhar diretamente com a educação de adultos que estão passando por desafios de comportamento, é, é muito interessante, porque você consegue fazer na prática aquele adulto fazer a criança crescer com a autoestima preservada, ou fazer a criança se desenvolver e manter o seu apego seguro, sabe? Ou, enfim. Então, o Peter Fonagy fala, né, que os indivíduos que não se desenvolveram com um apego seguro, eles podem ter maior dificuldade de desenvolvimento de habilidades de mentalização. Então, uma coisa é diretamente ligada à outra. O histórico de apego determina a capacidade de mentalização. Então, quem tem vínculo seguro provavelmente teve um cuidador primário mentalizante, né? E aí essa pessoa tem capacidades mais robustas de entender tanto as suas emoções como de outras pessoas, né? Então, ele tem uma frase importante dele, né, que diz que uma exposição prematura à mentalização durante a primeira infância pode servir para proteger o indivíduo de adversidades psicossociais. Então, mais ou menos assim, se eu cresço num ambiente onde as pessoas, né, os adultos estão sempre procurando perceber o que será que o outro está sentindo, aí depois eu fiquei, né, eu fui estudando isso, eu fui lembrando, né, meu pai tinha uma brincadeira, às vezes ele era fechado no trânsito, e a gente criança, né? Meu pai falava assim, nossa, mas esse cara deve estar com muita dor de barriga, porque ele está com tanta pressa, está com muita vontade no banheiro. Isso é mentalizar, gente. Então, você ensinar o que o outro está precisando, né? Isso deixa a pessoa menos reativa, né? Deixa a pessoa menos hipervigilante, vamos dizer assim. Então, são coisas fáceis que a gente pode ensinar, né? Então, assim, relacionando aqui com a prevenção da violência, a gente precisa entender que o processo natural do nosso desenvolvimento leva a gente a desenvolver autocontrole, né? Para lidar com as situações difíceis que a gente encontra na vida. E os padrões agressivos que a gente tem nos mostram que aquelas funções que a gente devia ter desenvolvido ainda não estão desenvolvidas. Então, se você está sendo agressiva, é porque você está precisando se desenvolver, que a sua natureza, a sua
o seu desenho original não foi esse, você não foi programado para ser violento. Então, agressividade no adulto, na criança, mostra necessidade de desenvolvimento. Então, da mesma forma, né, os problemas que a gente vê em pessoas que não conseguem mentalizar fazem essas pessoas não conseguirem manejar suas experiências difíceis, né? Então, eles, normalmente, né, pessoas que não mentalizam, ou se está num dia difícil, está muito estressado, não consegue lidar com suas emoções, né? Seus relacionamentos ficam difíceis, e geram outros desafios, né? Então, é importante assim a gente mostrar para as pessoas, né, que é uma capacidade que todos nós temos. A gente, na realidade, precisa aprender sobre isso, né? Então, eu vou trazer aqui algumas frases do artigo, só para não me perder muito, tá? Então, a mentalização do cuidador principal foi identificada como um fator-chave por meio do qual o apego seguro é transmitido intergeracionalmente, né? Eu estou falando de apego aqui sempre de forma intergeracional, tá? Não analisando um apego de um indivíduo, mas de famílias, né? Esses autores aqui, tanto a Asen e o Fonagy quanto esse Plenlow, eles provaram que a violência só existe na ausência da mentalização, então falam especificamente sobre violência, né? E eles falam também que programas centrados na mentalização têm o potencial de interromper efetivamente a transmissão de violência intergeracional. Então, isso aqui foi, basicamente, esse foi o objeto do meu estudo de mestrado. Eu fiz um levantamento, na época, sobre os programas baseados em mentalização que existiam ao redor do mundo para prevenir especificamente violência intergeracional contra crianças. E quando o desenvolvimento infantil é apoiado por intervenções baseadas em mentalização para melhorar o apego, o risco de violência é reduzido. Então, isso aqui é evidência robusta, tá? Eles têm estudos, eles analisaram programas, inclusive governamentais, programas institucionais mesmo, e conseguiram medir a eficácia e efetividade. Logicamente, em países como a Alemanha, países do norte global, né? Países ricos, a Alemanha, Canadá, Reino Unido, alguns nos Estados Unidos. 4 programas já tem nos Estados Unidos também, que tem medidas de eficácia e efetividade. Então, como conclusão, o que eu trouxe? Tanto a classificação do apego quanto a capacidade de mentalização têm o potencial de serem transmitidas intergeracionalmente. Isso ocorre porque a capacidade de mentalização por parte dos cuidadores pode moldar representações de apego na mente das crianças e são influenciadas pela qualidade da responsividade dos cuidadores nos estágios iniciais do desenvolvimento infantil. Então, isso já é evidência. A capacidade de mentalizar possibilita uma análise aprofundada das motivações subjacentes, tanto de si mesmo quanto dos outros, abrangendo observação de necessidades, desejos, crenças, sentimentos, objetivos e pensamentos. Então, essa capacidade de mentalizar é reconhecida como uma habilidade relevante e uma competência parental preditora do desenvolvimento social infantil, porque confere significado e compreensão das ações da criança e das ações de outros indivíduos, né? Então, a capacidade de mentalização é considerada um componente essencial no desenvolvimento do sistema humano de apego, contribuindo para uma adaptação mais eficaz de adultos e crianças diante dos desafios presentes no ambiente social. Aqui foi uma forma que eu achei de trazer assim, esse assunto que é tão acadêmico, tão científico, de forma mais prática. Então, eu me fiz essa pergunta, né? Como podemos ajudar famílias a perceber que adultos têm suposições sobre outras mentes e que essas suposições podem se repetir com o tempo e levar a padrões de sentimentos que só levam à coerção e controle de crianças, destruindo a conexão e o vínculo familiar? Porque essa é uma dor que eu tenho no dia a dia do meu atendimento. Eu estou fazendo atendimento parental com famílias com desafios de saúde mental. E é um desafio mostrar para as pessoas que às vezes eles acham que o filho faz porque tá testando, o filho faz porque está provocando. E a pessoa ela não consegue parar, respirar e pensar no que aquela criança está sentindo quando ela grita, né? Então, a mentalização, eu tenho ensinado mentalização, assim, tem dado resultado.
ela pode fornecer uma estrutura prática para as famílias, para elas entenderem e pensarem como que as experiências infantis são sentidas e pensadas, sabe? Eu acho que isso é o grande diferencial, assim, de você ensinar para uma pessoa que aquilo que ela está achando sobre a criança dela pode não ser verdade. E aquilo que ela pensa sobre si mesma pode ser um discurso enganado. Então, eu tenho tentado trazer isso para os adultos, assim, sabe? Eu tinha colocado um estudo de caso aqui, aí vocês me falam, não sei se cabe, acho que são 4 slides mais. Vocês me dizem se acham que vale a pena ou não, porque eu sei que o nosso tempo está curto, né? Maia, a Lívia está aqui. A Márcia, vem? Não tem Márcia na lista, tem só mais a Lívia agora, depois da Juliana. Ah, então é isso. Então pronto. Então dá, Ju, simbora. Então, é rapidinho, tá? É uma historinha, né? Uma história de um paciente, o Davi, ele é pai solteiro, veio procurar ajuda porque estava preocupado com seu relacionamento com o filho João, tem 9 anos. Davi teve dificuldades ao longo da vida para se regular emocionalmente, para sentir confiança nos relacionamentos. Estava ciente de que isso estava atrapalhando sua capacidade de ser pai. Ele sofreu algumas violências na infância e já tinha consciência disso. Ele se irritava rapidamente, atribuía intenção hostil ao filho em muitas interações e também se sentia rejeitado por seu filho. João, que era o filho, como uma forma de controlar a excitação do pai e se proteger, né, porque ele era frágil, ele tinha um senso de identidade bem frágil. Ele desenvolveu a capacidade de se isolar e recuar quando o pai estava com raiva. E ele começou a ficar dentro do quarto. Foi aquele adolescente lá, a geração do quarto. Isso fez com que Davi perdesse a noção do impacto negativo de suas atitudes sobre o filho, vendo o afastamento de João como rejeição e achando que ele simplesmente não se importa. Então, o filho estava isolado, ele falava: esse menino não gosta mesmo de mim, deixa ele para lá. Só que quando ele começou a fazer tratamento, começou a perceber que o medo do filho dele naqueles momentos, né, estava tendo um impacto significativo. Então, ele estava, na verdade, ele começou a perceber com a mentalização que o filho estava com medo, né? E ele começou a perceber também como que aquele filho precisava ser protegido da raiva do pai. Então, o próprio pai começou a entender o sentimento do filho, que na verdade ele se isolava por medo, ele se isolava para se proteger. O filho demonstrou seu alívio ao sentir e expressar tudo isso em palavras, o que permitiu momentos de conexão entre os dois. Ajudou o pai a se tornar mais carinhoso e a manter com mais frequência sua capacidade de mentalizar, mesmo em momentos de angústia. Então, assim, foi só uma descrição prática, né, de como o atendimento pode acontecer. A gente tenta trazer a família para o que a criança está sentindo, né? A gente tenta trazer a dor da infância. Muitas vezes a família falando sobre o filho, né? Crucificando o filho. Eu sempre tento puxar, né? Uma questão emocional, perguntando o que você sente nessa hora, e aí tento linkar com a infância daquele adulto, para no final das sessões tentar trazer o adulto para o sentimento da criança, né? Então, para resumir, gente, é isso, né? Isso que é a mentalização. E estou aqui à disposição, aqui em Brasília, para o que vocês precisarem. Marina, você quer começar, querida? Quero. Em primeiro lugar, parabéns, Juliana, pela sua pesquisa. É um novo tema, que é a segunda vez que apareceu um tema que eu realmente desconhecia. E como é bom, né, assim, a gente dar uma arejada, conhecer, né, ouvir coisas pela primeira vez. Isso nos amplia, assim, né, a rol de possibilidades para a gente entender determinados fenômenos e tal. Muito legal. É, Juliana, tem assim três coisinhas de metodologia que eu anotei do seu trabalho. Só que aí na introdução você pôs uma subdivisão e não tem. Só por isso que eu tô falando, tá? Que é um trem assim, super pontual. Uhum. Hum. E também só para adequar as considerações finais.
que aí eu não anotei, só falei que tem algum conteúdo padrão que não tá, e é só depois ver lá no Tá, que tá faltando. No mais, é isso. Parabéns. obrigada. Ju, eu estou muito curiosa e eu estou muito feliz que você trouxe um assunto que não está na escola, mas que você casou com a escola. Inclusive, eu queria te fazer uma pergunta. Me dá um exemplo mais palpável de como que você conduz isso no atendimento? Vamos supor, você faz uma condução quase que um exercício de empatia, é quase que isso? São perguntas que você faz? Você pode me dar assim, me dá duas, três perguntas que você faz no atendimento para eu entender isso um pouquinho, de forma um pouquinho mais palpável. Olha, Maia, foi mais ou menos isso que eu falei no final. Assim, eu tenho mães que me falam assim, a gente passa pela teoria do apego, né? Explica, ela fala, tá bom, eu entendo isso, eu entendo que eu preciso me conectar com ele, mas eu não consigo, Sim. eu não consigo brincar, Aham. é demais para mim, eu não consigo não gritar, né? Então, o que que eu trago assim de prático para essas pessoas? Porque assim, fica claro quando você traz toda a teoria do apego, a importância dela. Mas a gente também sabe, né, no meio acadêmico, que uma média de 20% das pessoas só tem apego seguro. E olha Então, lá, hein? e Vai olha ter lá, né? uns enganados aí Achando no alto esse meio. número, né? Achando É, alto esse número. então, assim, em determinadas populações, se a gente for tentar medir isso na população vulnerável brasileira, sei lá, quem é que vai ter apego seguro, gente, Pois né? é. Então, assim, são muito poucas pessoas. Então, é difícil você trazer, porque essas pessoas trabalham com crianças vulneráveis, com famílias vulneráveis, né? Como eu estou trabalhando numa clínica de saúde mental. São famílias muito vulneráveis. Apesar de terem alto poder aquisitivo, as pessoas Hum. estão passando por desafios, né? Estão passando por desafios de saúde mental graves. Então, como você traz a teoria do apego para essas pessoas? Né? Então, elas são quem mais precisam, né? Lá em Londres, no Anna Freud Center, quem chega lá são crianças, são famílias que estão completamente disfuncionais. Então, respondendo a pergunta que você fez, né? Eu não consigo me conectar com essa criança, eu não consigo sentar no chão e brincar. Na hora que o meu marido grita comigo, eu vou para cima dele, eu jogo não sei o que na cabeça dele. Eu não consigo. E aí a pergunta que eu faço é: o que que você acha que o seu filho de 6 anos sente nessa hora? E aí a gente começa a tentar escrever, Hum. trazer sentimentos, e não só os 5 sentimentos básicos, sabe? De raiva, tristeza, nojo e, né, alegria. Não, eu tento destrinchar os sentimentos, tentando trazer o que que essa criança realmente está sentindo, o que que ela pensa, já que ela é literal, né? Já que durante a primeira infância elas são literais. Então, o que que será que ela pensa? Eu tenho uma mãe, por exemplo, que fala, eu vou embora. E eu estou tentando mostrar para ela que na hora que ela fala isso, o filho dela acha realmente que ela vai embora. E o que que Uhum. ele sente nessa hora, né? E o que que ele precisa, né? Se por acaso ela não se aguentar e tiver uma crise, não falar isso, o que ele precisa na sequência, né? Para que isso não vire trauma. Então, assim, é uma forma de você trazer a teoria do apego para a prática, sabe? Assim, para Uhum. ajudar mesmo as pessoas que estão precisando, as que estão mais precisando. Porque atender uma família que não está num momento difícil, que, né, assim, a pessoa tem condição, né, de ouvir uma palestra e falar, mas só que tem famílias que estão fora desse lugar, elas Uhum. realmente estão muito ativadas, né? Então, trazer para. E aí, às vezes, eu falo dos sentimentos. No início da sessão, eu gosto de falar sobre as infâncias dos adultos, porque fazer eles sentirem, fazer eles lembrarem, né? Eu peço para contar, e a grande maioria apanhou, né? Ou sofreu negligência. E essa dor da infância no início da sessão
faz eles se conectarem com a dor da criança no final da Uhum. sessão e conseguir pensar no que o filho pode estar sentindo numa hora de explosão emocional, sabe? Eu achei interessantíssimo. Eu acho que você acabou de trazer para a gente mais uma área de conhecimento, mais um espaço para a gente se aprofundar, mais um. É um privilégio muito grande eu trabalhar com o que eu trabalho, porque eu tenho essas oportunidades, igual eu estou tendo agora, de falar assim: caramba, vou conhecer um novo autor, vou me aprofundar nessa teoria. Tem mais coisa. É um conhecimento que não tem fim, gente, né? Como é incrível. Eu te agradeço pelo presente que você trouxe para nós em trazer a mentalização. Eu com certeza já anotei o nome, já tirei foto da capa do livro, vou atrás desse pesquisador e autor. E eu fico feliz em ver mais um caminho de redução de danos disponível. Como a gente vai vendo uma pluralidade de possibilidades, né? Para que a gente possa levar a educação positiva e a redução de danos a cada vez mais famílias. Então, é sensacional, maravilhoso o seu trabalho. Muito, muito, muito obrigada. Eu achei muito bom você ter trazido um estudo de caso no final. Assim, eu acho que torna um pouquinho mais palpável para as pessoas mesmo, sabe? Acho que É. foi muito bom, foi muito. Porque senão fica muito teórico, é muito teórico, né? Assim, tem muita ciência por trás disso, né? Por trás dessa teoria e muitas ramificações. Então a gente precisa trazer para a prática, né? Eles trabalham com paciente borderline, eles trabalham com crianças adotadas, com famílias que sofreram violência. Então, assim, entre outros, né? Eu estou aqui o que eu estou lembrando, mas eles têm várias vertentes dentro do Ana Freud Center. Depois você entra no site para você ver. Eu vou Então, conhecer. fica mais concreto, né, para a gente. Obrigada, Ju. De nada, estou à disposição, viu? E aí, Ju? A Ju tava doida para mostrar esse trabalho pra gente há muito tempo, né, Ju? Tem uns 2 anos que eu estou estudando Até que isso. fica uma banca danada de uma banca para apresentar isso. Que a Ju, ela é minha gêmea, tá, gente? Vocês não viram, não, mas a gente é idêntica fisicamente, né, Ju? Mas aqui, Ah, primeiro, Ju, né, agradecer seu trabalho. Gente, o Peter, eu uso, né? Nessa literatura aqui, do Peter, ele correlaciona o que a gente usa nas aulas, né? A Freud, né, com o apego, então qual que é a estrutura de um trabalho, estrutura de outro. Ele traz a estrutura da Melanie Klein com a violência lá e como que, né, e faz o contraponto com o apego. Enfim, é um ator muito bom e segue esse olhar do Bowlby, de uma forma muito, acho que até, digamos, atualizada, né? Mas, enfim. E o que a Ju trouxe aí, né, Ju, é a perspectiva da criança, né? Como é que a gente traz essa perspectiva e nomeou essa perspectiva como uma técnica, né? Já que a gente não teve que eu custei para ler o artigo da Ju, mas consegui ler. Lembra que falava, Ju, não, tá aqui que eu quero ler. Né? Mas é que trazer a perspectiva da criança, só que você passa a nomear, né? A trazer o que ele está sentindo, o que ele precisa, né? A partir do lugar que você não teve, né? Que a gente hoje faz isso a partir da violência que a gente teve. Então, a gente nomeia assim, que está fazendo hora, nomeia assim, a nossa mentalização é toda violenta, e aqui é um movimento de como é que a gente, né, faz essa mentalização mesmo, agora conectado com esse sentido, enfim. Mas é muito lindo, né, Ju? Eu gostei que você falou, né, de correlacionar com o discurso enganado, né, que é de onde a gente vem, com essa mentalização zero empática, né, para esse movimento de nomear a partir desse lugar. Mas maravilhoso o seu trabalho, agradeço por ter compartilhado, foi muito interessante. E assim, gente, ao quanto a gente vai vendo, eu acho que eu falo com vocês isso demais. Eu vejo isso em muitas literaturas que não tem às vezes nada a ver com o tema, até um livro né, de sexualidade feminina que corrobora com a teoria do trauma, que corrobora com a nossa história de infância. Então, assim, hoje a gente vê que não tem saída, e esse caminho é um caminho, né, ele vai se estreitando, que não é de uma verdade absoluta, na verdade são teorias que vão sustentando e ampliando até, não vão fechando, sabe? É isso, 2 mais 2 são 4. Não, 2 mais 2 são 4, é uma adição, é isso. Tem modalidades de fazer isso, pode ser um mais um mais um mais, né? E aí a gente vai compreendendo, mas entendendo que estamos realmente cada vez mais compreendendo o ser humano, né, gente? O desenvolvimento humano, maravilhoso. E as razões, né, dessa sociedade violenta, né, que a gente não está fadado a isso. É isso, parabéns. Inclusive,
Hã? Inclusive, eu fiquei pensando, que louco que a gente chegou ao ponto de precisar de uma técnica assim para ensinar um adulto a cuidar do filhote, né? Que bom que tem, ainda bem, estão precisando. Mas o quão afastados estamos do nosso desenho original para uma outra pessoa precisar fazer um exercício assim. Como é que será que teu filhote se sente? É muito assustador, assim, né? Pensar Total, Maia, né, total. Ju, assim, E os estudos que medem, né, pela ressonância magnética, a capacidade de mentalização na hora da raiva, na hora do estresse, eles mostram isso muito claramente. A gente perde completamente essa capacidade que é inata, né? Porque assim, ó, quando você olha superficialmente, você fala, "Ai, todo mundo consegue, todo ser humano consegue pensar, né? Como se fosse uma meta cognição, assim, todo mundo consegue pensar o que será que o outro está pensando. Só que na hora das relações familiares, a gente perde completamente isso, né? é impressionante. Enfim, estou bugada, como diz meu filho. Vou me aprofundar nisso, Ju. Obrigadíssima por essa tua apresentação, foi maravilhosa.